Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Future of Work. Esse é o podcast que fala e debate sobre as tendências que estão transformando o mercado de trabalho. Essa é uma super parceria entre a WeWork e a Reconnect. E eu sou a Ana Gondim. Eu sou a Renata Rivetti e a gente vai tentar entender como é que a gente constrói um futuro do trabalho que seja mais saudável, mais humano, mais empático, também gerando resultados. Tá na hora da gente discutir como é que a gente faz essas mudanças. E hoje a gente tem uma participação super especial, que a gente está ansioso, sempre tem muito material para conversar. É o Alexandre Pelais. O Alexandre, ele é professor, ele é pesquisador e ele é palestrante. E ele fala sobre tendências para o futuro do trabalho e modelos de gestão. Alexandre, é um prazer enorme ter você aqui. Estou animada para essa conversa. Eu também, muito obrigado. E aí eu queria que você começasse contando um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história, como que você chegou nesse tema. Legal. Bom, primeiro, obrigado, Ana. Obrigado, Renata. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente aqui. Obrigado por trazer esse tema que às vezes ele fica sempre marginal às discussões do mundo do trabalho. A gente fala mais sobre carreira e emprego do que realmente como mudam essas estruturas. Então é ótimo que a gente possa estar aqui. Eu sou Alexandre Pelais, podem chamar de Ale, chama de Pelais, como quiser. Eu hoje trabalho pesquisando as tendências do futuro do trabalho, com mais foco no significado do trabalho, ou seja, como vai mudando o que o trabalho significa para o ser humano, dentro da sociedade, e como isso se reflete em novos modelos de gestão e estruturas organizacionais. Então, obviamente, isso muda o papel da liderança, mudam práticas, mudam processos. Então, meu caminho vai um pouco por aí. Mas a minha carreira, na verdade, começa na área financeira de grandes organizações. Então, tive a oportunidade de trabalhar dentro de organizações absolutamente tradicionais, hierarquizadas, começar como estagiário, ficar sonhando quando era analista com uma promoção, porque quando eu for gerente aqui vai ser legal. E aí era gerente, mas não era legal. Mas quando eu for diretor aqui vai ser legal. E aí você começa a entender que, na verdade, essa estrutura, né, a proposta da ideia da estrutura do mundo do trabalho, que traria uma felicidade pela estrutura, ela é falsa, né? Então a discussão tem que vir para esse lugar mais profundo. E em um determinado momento eu tenho a oportunidade de trabalhar na W.L. Gore, que é considerada a maior empresa horizontal do mundo. E aí a minha cabeça faz BUM! Uma empresa com 12 mil funcionários, sem cargo, sem chefe. Não é uma startup, não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa fabril que tem essa estrutura há mais de 60 anos. Então, quando eu entro nessa organização, eu sou convidado, para não dizer eu sou absolutamente obrigado, a descobrir uma nova forma de me relacionar no mundo do trabalho que não é pelo crachá. E aí eu percebo que em todas as minhas experiências, a conversa do mundo do trabalho não acontecia entre os indivíduos, acontecia entre os crachás. A gente não conta para outra pessoa o que a gente acha que ela deve saber, o que é necessário saber. A gente conta o que a gente acha que aquele crachá consegue ouvir, aguenta ouvir, sem prejudicar o meu crachá. Então elas não são relações absolutamente verdadeiras. Eu fui muito feliz nessa empresa, né? Eu trabalhava na área financeira, mas eu ia avançando uns bracinhos para tecnologia, para cultura, para RH, e então eu entendi que o trabalho deveria ser essa plataforma de desenvolvimento humano, por meio, claro, da construção do legado, da produção, daquela organização, do que ela oferece para o mundo, mas em que a gente pudesse ter realização. E então eu desvio minha carreira, vou então fazer um mestrado e um doutorado em psicologia do trabalho, para entender exatamente como eu poderia ajudar esse mecanismo a se atualizar, especificamente tentando olhar um pouco como mudavam os modelos de gestão. Então é a partir desse olhar que eu venho trazer esse ponto de vista sobre como mudam as relações sem verdades absolutas, veio escrito no mármore as verdades, mas trazendo uma provocação, uma reflexão e entendendo que toda vez que a gente muda a estrutura do mundo do trabalho, a gente mexe com um senso de identidade das pessoas nesse lugar. Então tem que ter muito cuidado, muita leveza, vou usar o humor, pode ser que vaze um palavrão, depois a gente dá uma editada, mas para deixar claro que essa é uma conversa humana, real, da dor que a gente sente no mundo do trabalho normalmente e como a gente pode gradativamente transferir isso para a felicidade, para a realização e deixar isso mais normal, né? Menos o sofrimento como padrão e mais a realização humana. Perfeito. E quando a gente pensa o mundo do trabalho, vem passando por grandes mudanças nas últimas décadas, né? O Covid acelerou também alguns processos e a gente vê um grande momento de polarização. Não sei se você sente isso, mas tem aí modelos, né, de empresas querendo voltar 100% presencial, tem empresas com 6 dias por semana para os executivos, enquanto tem o movimento oposto, né? A gente falar de flexibilidade, de uma semana de 4 dias, de olhar novas métricas, né? O que você sente dessa
essa polaridade e para qual caminho que a gente está indo? Eu vejo essa dualidade clara. Ela é um pouco colocada na estrutura hierarquizada, então a gente pode dizer que há sim uma tendência mais da liderança querer que as pessoas voltem ao presencial e que os trabalhadores e trabalhadoras estão um pouco mais resistentes a esse movimento, mas o fato é que a gente não desenhou um modelo novo de trabalho. A gente foi obrigado a testar uma nova forma de trabalhar durante o Covid e de repente a gente adotou aquele modelo bem sucedido como padrão. Mas aquilo não era um modelo, aquilo era um enfrentamento de crise. E na hora que eu vejo como as pessoas se comportavam na crise e eu replico isso como uma expectativa de futuro, ele não vai funcionar. Porque não existia home office no Covid. Existia se vira nos 30 na sua casa. É diferente. Não existia o trabalho híbrido no começo, combinado. Era, vamos testar, mais ou menos, volta. Mas não havia combinado de como a gente mensura resultado, de quais são os pontos de reporte, como é que a gente cria formas de conexão humana, apesar da distância física. Nada disso foi discutido. Então a gente simplesmente pegou a continuação do modelo de crise e fez de conta que ele seria um modelo colocado, né, num mundo mais normal. E aí realmente não ia dar certo. E aí é importante agora a gente derrubar um pouco as paredes dessa dualidade, porque ela é uma dualidade infantil. Né? As pessoas estão afirmando as suas preferências individuais com dificuldade de olhar também para o que não funciona tão bem. Porque sim, a gente se distrai às vezes em casa, tem gente que não tem condição de trabalhar home office todo o tempo, não quer dizer que se a gente for para o escritório vai produzir, as pessoas já faziam de conta que trabalhavam quando estavam no escritório. Então, não é sobre isso a discussão. É necessário que a gente abra a discussão sobre a produtividade, sobre quais são as métricas do que a gente entregue, do que a gente quer entregar, sem cair nesse tudo ou nada, nessa dualidade. Mas agora eu acho que a gente tem que abrir mão um pouco desse ego, né, do individual, da minha preferência sendo colocada como uma exigência organizacional. E as pessoas não estão preparadas para isso, nem liderança e nem os trabalhadores e trabalhadoras, porque a gente está abraçado no nosso viés histórico do que me dá mais conforto. Então talvez o que a gente deve fazer agora é baixar um pouco essa pressão e entender que nenhum de nós tem razão. E o fato é esse, nenhum de nós tem razão. Nós estamos todos perdidos e é importante lembrar que não estamos perdidos sozinhos. Então a gente deve conversar sobre como a gente renegocia esses parâmetros, mas enquanto fica esse fla-flu, não tem diálogo. Então é importante realmente abrir esse diálogo. Ale, e aí continuando na pegada liderança e colaborador, né? A gente está falando do interesse de um versus o do outro. E quando você pensa nos papéis, né? E aí vem aquela polêmica, que aí eu acho que, né, a gente fala da gestão, né? A gestão, o liderado, o líder e o colaborador. Como que você vê essa percepção da responsabilidade, da real responsabilidade sobre a gestão da sua carreira, né? Da gestão de onde você quer chegar. A responsabilidade é do líder ou é do colaborador? Essa é uma discussão bastante antiga dentro do mundo organizacional, né? A gestão da carreira, porque a gente... eu tenho quase 50 anos, então quando eu comecei a trabalhar tinha 15, então a gente está falando aqui de um mundo 35 anos atrás, extremamente piramidal, né? Um mundo organizacional bem hierarquizado, e o seu sonho era subir degraus dentro da escala organizacional. A gente queria um plano de carreira que me dissesse, se eu ficar 2 anos como analista e aprender a falar inglês, eu subo para o nível tal, se eu fizer uma pós-graduação, eu quero o nível Y, e a gente queria essa coisa matemática, mesmo que ela não nos servisse, porque ela é impossível de você pegar um ser humano que é mais fluido, que é mais dinâmico e tentar encaixotar em pequenas caixinhas. Na hora que a gente começa a flexibilizar os modelos de gestão, eu perco isso. E aí a pessoa começa a sofrer, porque ela ainda tem na cabeça aquele sonho que ela ia entrar Sandy Júnior e sair Sandy Sênior. Né? Você fala, cara, não é mais assim, não é. Gradativamente as empresas já iam passando essa mensagem para as pessoas e dizendo, a carreira, ela é sua. Né? Você precisa nos ajudar a costurar. Eu não consigo saber seus sonhos, suas possibilidades de entrega. Quando você se olha no espelho e fala, cara, eu sou uma pessoa maravilhosa, mas vocês não têm ideia do que eu vou ser, só você consegue entender o que é esse que você vai ser. Vai me dando indícios. Qual é o seu interesse? A gente pega uma pessoa formada em ciências contábeis, que de repente começa a ver que ela poderia contribuir mais em cultura, em gestão, em
liderança, se eu não conto isso para a empresa, isso nunca ia chegar até mim. Então, a gestão da carreira, ela é uma atribuição para a pessoa, para o ser humano, mas ela depende das oportunidades que a empresa abra. Então, claro, existe uma corresponsabilidade, mas o piloto é a pessoa, é o ser humano. Isso com relação à carreira. Eu enxergo carreira hoje como uma colcha de retalhos, onde cada retalho é uma experiência significativa na sua vida produtiva. Só faz sentido para você, desde que você costure com uma linha e uma agulha na sua mão que conte uma história que agrega valor. Eu não consigo prever isso para você, mas talvez eu consiga abrir possibilidades onde você pode recortar um pedacinho do tecido aqui, um pedacinho do tecido aqui. O que é o tecido? Um projeto na área de tecnologia, um projeto em RH. Então eu abro espaços para que a pessoa possa mostrar quem ela é com todas as suas múltiplas faces. Isso não quer dizer que a gente está falando assim, então, gente, foi muito bom enquanto a carreira estava na minha mão, eu sou a empresa, pronto, trabalhador, você que lute. Tem empresa que faz isso. Né? Então simplesmente fala, gente, a carreira é sua, se você não está subindo tem alguma coisa errada com você. Então a gente não pode também ser leviano ao pensar que, gente, a pessoa que trabalha muito, que é esforçada, ela vai ser super bem sucedida, porque não tem espaço para todo mundo, o desenho ele é verticalizado, então isso ainda é uma negociação. Mas isso faz com que a gente entenda um conceito da liderança que sempre foi muito mal compreendido, que a liderança era o atributo de um ser humano, que era aquele ser de luz que iria gerenciar e fazer tomar todas as decisões maravilhosas. E a liderança, ela nunca foi um atributo de uma pessoa, ela é atributo de uma relação. Então eu preciso conectar com outra pessoa. Eu não consigo liderar no atacado, eu só consigo liderar no varejo, quando eu enxergo o ser humano. E quando eu enxergo o ser humano, a gente tem uma corresponsabilidade na liderança, na carreira, na performance. Mas as pessoas muitas vezes delegaram isso para a liderança e agora criticam quando a liderança devolve. Então a gente ainda está na dualidade de quem é o culpado nessa briga de gato e rato. Mas o resumo dessa história é, hoje, carreira é uma atribuição, ela é um desafio do próprio indivíduo. Ela não vai ser guiada pela organização, ela deve ser negociada, a gente deve ter mais autonomia, mais iniciativa. As empresas têm o famoso PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, que quando os trabalhadores e trabalhadoras iam fazer, falar, que saco, eu já trabalho tanto, o RH ainda fica me mandando fazer mais coisa. Olha as perguntas que estão ali no PDI. Talvez seja um trabalho seu individual de fato. Tira a empresa, tira o RH, tira o seu chefe desgraçado que você não gosta e fala, se você respondesse aquilo ali, Quem com sou você, eu? o que você quer da sua carreira? Ele é um exercício difícil, que às vezes a gente foge. Então, essa dualidade faz com que as pessoas digam que tudo que a empresa propõe é ruim, e que a empresa diga que a pessoa não sobe por causa dela. Então, de novo, como a gente consegue enxergar a empresa como plataforma de desenvolvimento e tomar decisões maduras sobre a nossa vida? Se a gente consegue ir para esse lugar, a gente entende que é corresponsabilidade entre líderes e entre as pessoas. Acho que é mais fácil colocar a culpa no outro, né? Sempre. Então a gente tem essa postura em vários aspectos da sociedade na vida, né? Sim. E a gente vê também hoje muitos julgamentos e estereótipos sobre as gerações, né? Então, a geração X, que é mais materialista, competitiva, que queria ser trainee, que queria crescer na carreira e aceitou talvez abusos, né, para chegar lá e um dia ia pensar na própria vida e na felicidade. E a gente vê os millennials já questionando, falando de viver experiências, buscando qualidade de vida, flexibilidade. Daí entra a geração Z, que hoje é super criticada, né? Então, assim, a gente vê muito mais julgamentos do que ajuda para como é que a gente constrói juntos, como é que a gente cocria, ouve essa geração, porque eles estão falando sobre pautas super importantes, diversidade, equidade, inclusão, ESG, enfim. Como é que a gente lida com esse conflito geracional de uma forma mais madura, sem ser, né, talvez um contra o outro, isso é mimimi, ou esse é tóxico, e a gente dá as mãos, talvez, e cria um caminho melhor para todo mundo? Essa questão é super importante, principalmente na hora que a gente pega essa questão do mimimi, porque ao derrubar a ideia, ou melhor, ao elevar a ideia da diversidade, de necessidades diferentes, de pontos de vista de mundo diferentes, a gente começa a nos obrigar, e é absolutamente necessário,
a escutar outros pontos de vista, outras necessidades que não são as nossas. E aí eu preciso, de fato, acreditar que aquela pessoa vê o mundo daquele jeito, que ela tem aquela necessidade, mesmo que para mim pareça algo tão distante. Então esse exercício de empatia, ele é novo dentro do mundo organizacional. Por outro lado, ao fazer esse movimento, tem gente que diz, você precisa aceitar todas as minhas demandas. Eu não sou obrigado a nada, né? Então, se eu não sou obrigado, essa frase, eu não sou obrigado. Querido, se você parar no semáforo vermelho, você é obrigado a parar, tá bom? Ah, você está com... você vai ter. No convívio social, a gente precisa fazer acordos onde eu abro mão de como eu iria atender as minhas necessidades para que a gente atenda a necessidade do grupo social. Isso é dentro da organização, dentro de qualquer comunidade. Então tem que tomar cuidado nesse movimento de discussão do respeito para a gente não violar o grupo social. Isso quer dizer que a discussão é importante e que ela não pode ir muito para os extremos. Quando ela vai para os extremos, as pessoas se defendem, obviamente, então elas se defendem e se abraçam nas suas verdades absolutas, então gerações mais maduras vão dizer que o problema é a geração Z. O problema não é a geração Z. Geração Z tem uma característica, não é da geração, é da idade. Todos nós, quando éramos mais jovens, éramos questionadores. A gente reagia à autoridade, a gente ia buscar formas de conforto. Desde criança você arrumava a cama mais ou menos, só para o seu pai não dar bronca, mas não é que você queria fazer o seu melhor trabalho para mudar o mundo. Você vai fazer isso de novo enquanto você está dentro do mundo do trabalho. Então, é natural, quanto mais jovem a gente é, que a gente vá tentar buscar alternativas para ser mais eficiente, com mais rapidez e questionar se as coisas precisam ser feitas como elas sempre têm sido feitas. E é importante escutar essa pergunta, porque talvez elas não precisem ser feitas como continuavam sendo feitas. A gente vai enxergar em algum momento um encontro de 3 gerações, uma pessoa de 60, uma de 40 e uma de 20, trabalhando num mesmo projeto, e numa sexta-feira, às 4 da tarde, vimos que o projeto não ia acabar, e o de 40 e 60 estão lá, olha, então a gente vai ter que trabalhar durante o final de semana, porque esse projeto precisa sair na segunda-feira, então a gente vai ficar, e a hora você olha na porta, a pessoa de 20 está com a mochila nas costas, falando, gente, eu estou indo viajar. E aí pula o olho do de 40 e fala, eu vou matar esse moleque desgraçado, porque ele não é comprometido. Será que ele não é comprometido ou será que aquele comportamento está dizendo para você, quem falou que esse projeto tem que ser entregue segunda-feira? Ele tem mesmo? Porque o que a gente tinha falado? Existe essa urgência? Se existia essa urgência, ela foi combinada antes? Porque se eu estava projetando essa viagem é porque talvez não tivesse tão claro. Então também olhar como as gerações podem te falar, olha... talvez eu seja um pouco excessivo no questionamento, mas tem um pedaço aqui que você pode pegar para você de fato e falar, por que você abre mão de tantos finais de semana trabalhando? O que isso conta sobre você, o seu relacionamento com a família, com a sociedade? São questões importantes a refletir, que às vezes se eu escutar vai dar um arrepio na nuca e falar assim, não, isso é coisa da geração G que me atrapalha. Talvez não, talvez seja um olhar maduro para como a gente se relaciona dentro do mundo do trabalho. E é importante lembrar que a geração Z é um percentual minúsculo dentro do mundo do trabalho. Então ela é só uma força de atrito questionando, mas em volume não é esse problema. Na verdade, nós temos hoje um espírito do tempo do mundo do trabalho que muda. E a geração Z talvez só se torne um pilar que grita mais alto. Ele é o agente ali, né? que tá... É isso, tá gritando, fala sem vergonha, tem menos boleto para pagar, então tem espaço também para fazer esse questionamento. Mas, sem dúvida, o que o trabalho significa na nossa vida hoje é muito diferente do que significava 20, 30 anos atrás. Então, se a gente pudesse colocar numa estrutura organizada, a carreira tradicional tinha 5 interesses em geral. A gente começa a trabalhar para aprender um ofício. Então eu vou lá, eu aprendo, eu quero ser estagiário, jovem aprendiz. Depois que eu aprendo esse ofício, a minha carreira começa a ser guiada por grana. Eu quero ir onde me paga mais, eu quero negociar para ter salário mais alto. Depois que eu ganho mais, eu quero status. Eu quero ter um cargo, eu quero ter uma equipe, eu quero que as pessoas me reconheçam pelo status. Eventualmente, a gente já está lá nos 30 e tantos na carreira tradicional, 35, 40, eu ganho status. E aí eu viro gerente, eu lidero pessoas, minha vida se torna um inferno, eu não consigo gerenciar, eu não durmo, eu não como, eu trabalho o tempo inteiro e de repente acende uma lanterna falando qualidade de vida. Eu preciso de qualidade de vida, o 4 pilar. E aí chega aquela crise, que na minha geração era a crise dos 40, dizendo por que a gente faz tudo isso mesmo? E é a busca por impacto, né, por significado. Então esses 5 pilares, aprendizado, dinheiro, status, qualidade de vida e impacto, as novas gerações invertem essa ordem.
Então não quer dizer que elas estão questionando algo que a gente não quer. A gente quer qualidade de vida, a gente quer impacto. A gente quer a mesma coisa que todo mundo. Só que a gente não está parando para conversar. Então o conflito de gerações ele é um enorme buraco de comunicação. De a gente contar o que dá para fazer, sendo que a gente quer a mesma coisa. Mas como nos dói assumir que quer a mesma coisa, a gente aponta o dedo e fala que os outros estão querendo algo que é inalcançável. Talvez porque eu não tenha tido. Né? Eu, na sua idade, não ganhava o que você ganha e trabalhava muito mais. Mas a gente vai continuar repetindo o mundo que existia antigamente ou a gente está tentando melhorar? Então é esse lugar aí que talvez tenha que limar um pouco o ouvido de um lado e a boca do outro. Não, perfeito. Outro dia eu vi uma líder que falou, eu sofri, eu quero que eles sofram também. Então eu pensei, nossa, eu sofri, eu não quero que os outros sofram, né? Enfim, tá na hora de discutir novos caminhos. Eu não quero, mas eles estão ali pedindo, a gente vai ter que agradar, né? Então é até mais fácil de justificar em algumas situações. Ali, e outra coisa que eu acho que a gente está falando, né? Então tem essa ruptura com regras, né? Que não queremos seguir regras, eu não sou obrigado a nada, mas também tem essa busca muito forte por autonomia, Sim. né? Dessas novas gerações. Só que a autonomia tem um peso. E qual o preço dessa autonomia, né? Essa discussão de autonomia ela é central, na verdade, na vida adulta humana. Eu costumo definir o trabalho além das paredes organizacionais, porque o que existe dentro da parede organizacional, né, o que é encapsulado lá dentro é o emprego, né? São as condições de produção de um ser humano lá dentro. Mas o trabalho, na verdade, é a nossa relação com o mundo por meio da ação. É toda vez que você enxerga uma possibilidade de transformação no mundo a partir da sua interação. Então, em última instância, o trabalho é a sua decisão de ser uma interferência positiva numa história que vai acontecer com ou sem você. Então, ela pode ser você pegar uma latinha na rua e jogar no lixo, você secar a pia do banheiro de um lugar público quando você seca com 3 toalhinhas, até você fazer sua melhor planilha Excel, nosso melhor podcast, nossa melhor palestra. Então, o trabalho ele é sempre uma expressão de uma intenção interna colocada no mundo como uma ação. Eu preciso de autonomia para exercer essa ação, eu preciso de espaço, não basta querer e ter a intenção. O mundo tradicional do trabalho era muito quadradinho, então eu podia querer fazer alguma coisa, mas o chefe diz que não. Era muito amarrado, a sua descrição de cargo é o lugar que te amarra, mas às vezes é o lugar onde você se esconde também. E conforme a gente começa a suavizar um pouco as paredes do emprego, né, que é o que delimita a sua ação de trabalho lá dentro, a gente começa a dar o nome de autonomia, porque é simplesmente espaço. Então, o que é autonomia? Eu quero ter mais autonomia no meu trabalho. O que é isso? Quero poder tomar decisões. Eu quero chegar no horário que eu quiser. Eu quero poder usar roupas diferentes. Eu quero poder ter influência sobre as pessoas. Isso é espaço decisório. É um pedaço da autonomia. Você tem capacidade para fazer isso que você pediu? Você tem disciplina para conseguir ser bem-sucedido neste lugar? Porque se você não tem, isso é uma autonomia artificial. E aí ela se torna um peso. É como se você pegar uma pessoa que é campeã de natação numa pequena cidade interior e jogar na piscina olímpica, bem na prova da final da Olimpíada, e ficar torcendo para ela. Ela, coitada, é um peso gigantesco. Ela não foi preparada para aquele lugar, mas ela sabe nadar bem, mas ainda não é aquele lugar. Então, essa discussão da autonomia, ela começa a ser colocada muito como uma pressão para as organizações. Parem de colocar limites no espaço de ação humana. Tá bom, faz do seu jeito. Aí o que você vai ouvir dos chefes é, gente, eles não trabalham. Eles não querem ter chefe, mas quando não tem chefe, eles não produzem. Porque, de fato, a gente aprendeu a trabalhar com o contrário da autonomia, que se chama heteronomia. Autonomia, eu de dentro tenho uma força motora, um interesse, que me coloca com curiosidade, com criatividade, com autenticidade, com busca por recursos, com costura de significado, com colaboração, igual a uma criança que começa a brincar. A criança brinca de trabalhar. A criança não fala, eu tô cansada demais para escalar essa parede. Não, ela vai lá e vai escalar a parede. E ela vai chamar um amiguinho, e ela vai brincar com a caixa do brinquedo. Ela vai criando mecanismos de como ela interage com o mundo que ela vê e que ela acha que é possível que ela possa interferir. A gente vai perdendo isso ao longo do tempo e a gente vai para esse lugar da heteronomia, que é da obediência, que é da disciplina, que é da pressão. Então a gente é ótimo por pressão. Preciso aprender inglês, mas não aprendo, a não ser que apareça uma vaga e que te diga que se você aprender em 3 meses, você vai ter a promoção. Essa pressão te coloca. Preciso regular o meu peso e a minha alimentação. Sei disso há meses, mas se o médico falar que agora é tudo ou nada, aí eu faço. A gente é ótimo em obedecer.
Na hora que a gente vai para o mundo do trabalho organizado e fala, agora você não precisa mais obedecer, faz do seu jeito, a gente não treinou. E aí a autonomia vira peso. Isso quer dizer que a empresa tem que tomar muito cuidado para não cair no discurso da autonomia e oferecer muito espaço, ceder a demanda de espaço das pessoas, porque isso vai virar um peso. Isso vai ser caracterizado como abandono. Né? Então a pessoa vai dizer assim, mas é que aí eu não tenho liderança. É muito difícil achar o meio do caminho da liderança que não interfere. Porque qual é a sua interpretação sobre microgerenciamento? Se você quer muita autonomia e você não entrega resultado, sua liderança começa a dar passinhos cada vez mais próximos de você e ela vai começar sim a controlar o seu modo de agir para tentar identificar onde é que está o problema de performance de resultado. Para você isso é microgerenciamento. Perdi minha autonomia, vou para o próximo emprego. Então, tomar muito cuidado na discussão de autonomia, porque autonomia é um resultado do que eu chamo de binômio de poder. Binômio é simplesmente a soma de dois elementos. Existe um poder que é o que eu posso fazer porque a empresa me deixa fazer. Posso tomar decisões, posso variar horário, posso interagir com áreas, a empresa me dá espaço. E existe o poder que é a minha capacidade. Eu posso fazer isso? Eu consigo fazer isso? Se a resposta é sim para os dois, temos autonomia. Senão, nós temos outros cenários, que podem ser autonomia artificial, tenho espaço, mas eu não consigo preencher, e curiosamente a pessoa não volta para você e fala assim, sabe todo aquele espaço que você me deu? Eu não consigo, me ajuda, vem mais perto. A gente não conta isso, a gente está com a máscara de que dá conta. E o que normalmente sempre existiu nas organizações é o contrário, a gente tem uma pessoa que dá conta de muita coisa, mas a empresa abafa, que é uma heteronomia com frustração. Quando a gente fala, cara, eu me sinto pequeno nessa empresa, eu queria crescer, então eu preciso de fato mexer nessa estrutura. Quando eu não tenho autonomia e espaço, mas tenho capacidade, então a empresa precisa flexibilizar para que eu aumente meu impacto, mas eu tenho que olhar para essa autonomia artificial. Na hora que eu falo, gente, decidam do seu jeito, é um abandono e vira um peso para a pessoa. Perfeito. E acho que a gente cada vez mais tem que entender o papel do líder, né, nessa discussão inteira. Você fala muito da liderança humanizada. Como é que a gente mostra para os líderes atuais que não adianta ser só um bom batedor de metas e que hoje o líder sim tem uma responsabilidade, tem um papel e eu acho que cuidar de pessoas faz parte hoje do lugar da liderança, né? Como é que a gente engaja o líder para que ele não seja só alguém que olha metas e resultados? Faz mesmo, é absolutamente necessário a gente conseguir trazer essa discussão para a liderança. Eu tenho muita empatia e muita simpatia pela liderança, porque a galera leva porrada já num modo automático, né? Todo líder é desgraçado e todo funcionário é maravilhoso. Ei, todos nós já trabalhamos com um líder ou uma líder que era muito bom e com uma pessoa bem folgada do seu lado. Ou seja, não é exatamente este único perfil. Mas geralmente, conforme a liderança começa a alcançar esse poder organizacional, existe o fenômeno da solidão do poder, né? As pessoas acham que aquela pessoa vai dar conta de tudo sozinha e elas param de oferecer suporte. E essa pessoa começa a ficar com mais sensação de poder, e existe uma realidade que é quanto mais poder uma pessoa acredita ter, mais duro se torna o coração. Ela vai de fato se blindando. Eu acho que eu tenho que fazer e eu domino. E existe uma mágoa de fato, né? Assim, existe. Outro dia eu vi um meme que até dizia assim: o meu traço tóxico é eu acreditar que as pessoas vão fazer um bom trabalho e quando elas não fazem eu fico com muita raiva. A gente consegue se enxergar nesse lugar. Então existe isso um pouco na liderança. Quando eu confio, eu me frustro. Então eu não vou confiar e eu vou ficar em cima. Para a gente ter essa conversa da humanização, eu primeiro preciso acolher também a liderança. Eu preciso escutar quais são as suas dores. Eu preciso rever a história de como essa liderança chegou neste lugar, porque para as pessoas que estão em liderança, era um lugar. Era o cargo, era o status, era o benefício. Eu quero o plano de saúde diferenciado, eu quero o restaurante melhor, o ticket de refeição maior, o plano de saúde, o estacionamento mais perto do prédio. A pessoa chegou lá com isso de interesse. E agora eu falo, não, mas não esquece das pessoas. Mas tinha isso também? Por isso que a gente escuta tinha tanto. Essa parte agora? Ninguém contou. A gente elevou a cargo de liderança excelentes pessoas técnicas. Isso é muito comum. Pega um técnico ótimo, vira um líder horrível. Então, neste momento de a gente conversar com a liderança, eu preciso acolher. Preciso entender a história daquela liderança, como você chegou lá. E aí eu começo esse papel de conscientizar, que é o da liderança humanizada. Então, ele começa muito amplo, entendendo que hoje a liderança tem sim esse papel ético, esse papel com olhar para a comunidade, esse cuidar
como padrão. Não era uma discussão que existia quando a grande maioria das pessoas chegaram a esse papel. Existe um papel da liderança, que é outro pilar da liderança humanizada, que é o individual, o desenvolvimento individual, o autoconhecimento, a autogestão, como você navega e se desenvolve. Tem líderes que não conhecem sobre si. E se não conhecem sobre si, não se enxergam nas outras pessoas e vira essa disputa. Existe aí, então, mais um pilar que é o de liderança de pessoas, desenvolvimento, a migração do líder interessante, que para subir na carreira colocava todo o investimento de desenvolvimento em si, para o líder interessado, que entende que vai ter prazer e realização ao ajudar as outras pessoas a subirem. Tem gente que não experimentou isso e nem não tem consciência e, claro, sempre segurando o pilar do resultado. A liderança tem que ir e tem que manter este papel de causar uma atenção positiva, de fazer questões que desafiam as pessoas. É importante que a gente não abra a mão das pessoas em nome da humanização, porque não existe nada pior no mundo do trabalho organizado do que a gente compactuar com a mediocrização da performance humana. A pessoa trabalha meia boca e você fala, ai, tudo bem, porque eu não quero magoar. Não, pelo amor de Deus, a gente não veio aqui para isso, não. A gente veio aqui para potencializar esse tempo que está juntos. Vamos arrumar o sistema que precisa, né, parar de nos apertar e nos atrapalhar, mas a gente não pode ficar tão gostosinho, tão assim, num conforto, porque senão a gente não se desenvolve. Essa é uma realidade humana que às vezes demanda muita maturidade para a gente alcançar. Perfeito. Muito bom. Olha, e a gente adora essa pergunta aqui porque tem a ver com o nosso tema, o futuro do trabalho, né? Então, muitas profecias já foram feitas, muitas coisas já foram ditas, veio a pandemia, tudo mudou. Algumas coisas das profecias faziam sentido, outras não faziam nenhuma. A gente queria o registro da sua profecia agora sobre o que é o futuro do trabalho, como que vai ser, baseado aí em tudo que você tem estudado. Ótimo, pergunta difícil, pergunta grande, pergunta filosófica. Eu acredito que o futuro do trabalho, ele transcende o mundo organizacional. Ele demanda um novo contrato de compreensão do ser humano com relação a qual é o nosso papel com a nossa capacidade produtiva. Porque a gente tenta sempre criar soluções para o mundo do trabalho organizado que facilitem a nossa vida. E se a gente puxar essa corda até o limite, vai ter um dia que máquinas produzem, que inteligência artificial cria. O que a gente vai fazer mesmo? Porque com o nosso tempo livre, nós não temos sido efetivamente produtivos. A gente tem ficado nos eletrônicos, a gente tem buscado conforto, a gente tem sido cada vez mais obeso, cada vez pior alimentação, cada vez com mais distanciamento humano. Então, talvez, o futuro do trabalho, para mim, ele é uma reavaliação humana de quem a gente pode ser por meio da nossa força produtiva. Será que não tem um resgate aqui da criatividade, da apreciação do mundo, de a gente olhar para algo que é belo e conseguir interagir com aquilo e ter uma vontade de cuidar, de rever a conexão humana e genuinamente ajudar, não porque alguém está olhando, mas porque faz parte da minha essência. Então eu acho que transcende a discussão organizacional quando a gente entende que o trabalho como uma expressão de ser, na hora que as paredes da empresa não me roubam quem eu sou, que eu possa resgatar, mas que eu possa resgatar entendendo que há um esforço, não é com o conforto, né? Eu costumo muito diferenciar, nem todo esforço te leva para o sofrimento, não é sinônimo. Tem um esforço que é superação, tem um esforço que te leva a descobertas sobre você que você não teria, e às vezes isso tem que ser provocado no mundo do trabalho organizado. Então eu gosto, talvez, com muita positividade, até com um certo romantismo, mas crendo piamente na capacidade humana, que o futuro do trabalho ele é mais humano a partir de uma revisão de quem a gente quer ser por meio das nossas ações. A consciência de que eu faço isso porque eu decidi fazer isso. O trabalho como uma ação consciente e intencional do ser humano a fim de transformar uma realidade. É maravilhoso, eu concordo 100% com você, né? A vida sem nenhum desafio, ela nos deixa entediados, apáticos, né? Então, a gente sempre fala, felicidade vem de realização, vem de significado, e eu acho que o trabalho pode trazer isso, né? Então, eu concordo bastante com a tua visão. Ale, que prazer ter você aqui. Vamos ter que chegar ao fim, a gente tem muito assunto ainda para falar, mas a gente tem um tempo curto aqui. Vamos continuar essa conversa, acho que a gente tem vários, né? E a gente está aqui com alguns que a gente fala, gente, a gente tem muita coisa para falar e conversar. Então, muito obrigada. Obrigado foi um prazer, foi um de prazer, verdade. Muito bom te ouvir sempre. Obrigada, Ale. Obrigado.
Bom, obrigada por estarem aqui com a gente. Fiquem ligados, teremos mais episódios. Ainda tem muita coisa para falar sobre o futuro do trabalho. Se você gostou, curte, compartilha e continuem com a gente, que a gente ainda tem muita coisa para falar. Obrigada. Obrigada.